Nesse episódio eu recebo uma convidada incrível com mais de 20 anos de experiência no Brasil e exterior em grandes empresas e multinacionais. Ela é apaixonada por construir, desenvolver e inspirar equipes. Começou sua trajetória no setor de marketing da Unilever e construiu uma vasta experiência na Coca-Cola, Microsoft, Ambev, foi CEO da Clear Channel e General Manager da Kimberly-Clark Professional. Mas o que todo esse currículo não consegue detalhar é que na minha frente tem uma mulher de uma energia fora de série, que usa as férias para trabalhos voluntários e há que mais de 10 anos se dedica especialmente a causas relacionadas à educação e inclusão feminina. Lisanda Freitas. Liz, seja muito bem-vinda, que honra ter você aqui. Imagina, a honra é minha de ser recebida, super obrigada. Liz, começando já a explorar a tua experiência aí durante esses anos, eu quero entender um pouco sobre gestão de marcas em grandes multinacionais e empresas globais. Você que acompanhou várias transformações nesse mercado, compartilhe um pouco da sua visão, como é esse mundo antes, quando você começou, e quais são os principais acontecimentos ao longo do tempo aí que mudou a dinâmica? Nossa, eu acho que foi a área que mais mudou. Eu acho que marketing foi a área que mais sofreu esse impacto de transformação digital. E gestão de marcas, principalmente. Quando eu comecei, eu fico me lembrando, eu entrei na área do que hoje seria insights, ou talvez data science ou data management. Na época chamava pesquisa de mercado. Você demorava 4, 5 meses para ter dado, você tinha dados muito genéricos, você tinha muita dificuldade para conseguir coletar informação, e era uma coisa pós. E também era uma coisa assim, que vinha da empresa. Era a empresa que ia tentar descobrir o que o consumidor queria e aí ela ia dizer para você o que você precisa comprar. E era um diálogo de uma mão só. Então, a empresa fazia o posicionamento dela, a empresa decidia o que ela queria lançar, a empresa fazia o lançamento, jogava para você e depois ia lá testar para ver se funcionou ou não funcionou. Não existia uma troca, existia muito pouco feedback do que estava acontecendo no mercado. De novo, você tinha que fazer uma outra pesquisa, demorava mais 2, 3 meses, demorava 1 ano para descobrir que você tinha um flop, E aí você tinha 6 meses para tentar resolver o que estava acontecendo, mais 1 ano para descobrir se tinha resolvido ou não. Hoje, o consumidor faz parte da construção da marca. Hoje é uma via de 2 mãos. Você tem a empresa fazendo uma proposta, mas o consumidor na hora já te dá um feedback. Ele agrega, ele faz coisas para ajudar a desenvolver sua marca. Não existe mais uma empresa colocando um posicionamento fixo de uma marca e é aquilo que vai ficar e é isso que vai ser. Hoje o consumidor ajuda nessa construção, existe muito mais diálogo, mas é claro, ficou muito mais difícil também, porque é muito fácil você perder controle. Quando eu estava na Coca-Cola, no Peru, cuidando do que a gente chamava de Sul, da América do Sul, a gente começou a construir alguns canais de conversas diretas com o consumidor. E o primeiro grande dilema que a Coca tem, a Coca sempre teve uma área de gestão de marca muito centralizada, até porque é uma marca global muito importante, e o que acontece na Tailândia pode afetar a Coca-Cola no mundo inteiro. Os ursos polares são os ursos polares no mundo todo. Então, sempre foi um marketing bastante centralizado. A gente começou a criar a ideia de a gente conversar nas redes sociais com os consumidores, só que você precisa colocar uma pessoa lá na ponta que pode responder rapidamente. Não pode esperar, eu posso postar isso? Olha, uma pessoa respondeu, você tem que mandar para o gerente da marca para ele postar. E foram meses discutindo, porque a tensão que as pessoas falam, mas como assim? E normalmente uma pessoa jovem, porque a gente estava no início dessa parte de digitalização, comecinho do Facebook, o Facebook importante era quantos fãs você tinha, e a ideia de que você virava para um diretor de marca regional e falava, então, vai ter um menino de uns 25 anos que é ele que vai falar em nome da Coca-Cola. O cara não vai passar pelo board os comentários que ele vai responder. Você não vai pré-aprovar, o cara não se mexia assim na mesa, não, mas espera aí. Então, eu acho que é muito mais interessante, é muito mais dinâmico, é muito menos controlado também. Então, eu acho que existe as vantagens e desvantagens de qualquer processo de mudança. E o que você aprendeu que o setor de bebidas ele tem de único? Porque eu conheço um pouco da tua história, você sempre foi para a linha de frente. Eu me lembro de histórias, poxa, seja evento ali de festa de peão, de Salvador ali com as marcas ali nos eventos. A gente é de festa de peão, música eletrônica no mesmo fim de semana, Assim, eu me lembro do carnaval que a gente saiu numa sexta, foi para Recife, para Casa da Boa, e fomos para o Sambódromo, e aí fomos do Sambódromo do Rio, fomos para Salvador, na Bahia. Então, realmente, acho que o setor de bebidas, ele é muito rápido.
Você, por exemplo, a Coca-Cola, a gente sempre falava, a gente servia 1 milhão de pessoas todo dia. Então, todo dia você tem que brigar por aquele share of throat, como se falava. Então, a tua marca tem que ser a primeira pedida, tem que estar bem colocada. A distribuição é chave nesse mercado. E ele é um mercado muito dinâmico e as coisas acontecem rapidamente. Então, se lança e se mata uma marca muito rápido nesse setor e você precisa estar o tempo inteiro muito conectado com o que está acontecendo também. Principalmente se você estiver trabalhando com bebida alcoólica, que você está trabalhando com momentos de alegria, de divisão, de social, de festas, de eventos. Então, você tem que estar onde o teu público está. Você que segue ele, não ele que vai atrás de você. Então, tem um dinamismo bastante interessante que outras categorias são um pouco mais, eu diria, mais calmas, mais lentas. O teu consumidor vai uma vez por mês, ou talvez uma vez a cada 15 dias no supermercado te comprar. Então, é mais fácil você manter a fidelidade, porque você tem menos pontos de troca com o consumidor e, com isso, tem menos oportunidades dele trocar você por um concorrente. Na bebida, não. O cara está comprando uma Coca-Cola no boteco todo dia. Então, todo dia ele precisa escolher Coca e não Guaraná ou Pepsi ou qualquer outra coisa. E hoje em dia, mais do que isso, acho que é um dos setores, na minha opinião, que mais inovou em termos de produto, a quantidade de bebidas que foram lançadas, categorias novas de bebidas que foram lançadas nos últimos 10 anos, mostra o dinamismo que esse setor possui e eu acho uma delícia. Acho que é um dos setores mais gostosos para se trabalhar. É muito, muito legal. Ô, Liz, eu vou aproveitar agora te fazer uma pergunta que eu nunca fiz, aproveitando tua experiência de Coca-Cola. Eu me lembro do Museu de Atlanta, que tem aquela última parte onde você experimenta as bebidas de todos os lugares do mundo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi em países menos desenvolvidos, são bebidas muito mais doces. Como que funciona isso? Isso tem a ver com nutrição? Isso é algo aqui, saindo um pouco aqui do contexto de carreira e liderança, mas é uma curiosidade que eu sempre tive. Mas realmente é um fato, é um perfil de paladar. Não só mais doces, às vezes em alguns países mais picantes e mais salgadas também. Existe sim uma intensidade de sabor, um perfil de paladar diferenciado. Sim. De mais, por exemplo, Peru... Você vai dizer, puxa, do Brasil, o Peru faz fronteira com a gente, não é tão longe. Eu sentia que eles comiam coisas muito mais doces do que a gente aqui. As sobremesas peruanas são super doces. Aí você ia para o Uruguai, era um pouquinho diferente. Eu trabalhei com a América Latina inteira, eu vi essa diferença dentro da América Latina. Mas existe sim. Num geral, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem algumas distinções pequenas, mas ela tem. Se você foi no museu e você experimentou, a Coca-Cola do México não é igual a Coca-Cola dos Estados Unidos. Eles não vão admitir isso nunca. Se você falar com uma pessoa da área técnica da Coca, não, mas tem. E realmente a maioria dos outros sabores tendem a ser um pouquinho mais doces, sim. E Liz, como navegar em setores tão distintos aí na tua carreira? Como você seleciona o que é da tua experiência? Você fala, poxa, isso tem muito valor e eu preciso trazer, mas não, aqui eu preciso aprender, eu não posso trazer essa experiência, senão ela pode me atrapalhar. Você teve algum framework que você pensava, pô, tô chegando num setor novo? Olha, eu acho que era isso que eu gosto. Eu gosto de mudança, eu gosto de coisas novas, eu gosto de estar aprendendo todos os dias. Então, mesmo nas mesmas empresas, eu gostava de mudar de área, eu mudava de país, eu mudava de função. Então, eu acho que primeiro você está aberto a aprender coisas novas, mas existem alguns frameworks que são iguais. Como você vai fazer a gestão do teu time, como que você vai fazer a gestão do negócio, o que é que você tem que olhar. Existem algumas coisas que são padrão, não importa qual é a indústria, você tem que estar acompanhando, tanto se você for um CEO, quanto se for um diretor, seja de marketing comercial, você descobrir rapidamente quais são os KPIs que fazem aquele negócio dar volta. Então, em algumas indústrias, pode ser custo mais importante do que faturamento, em outras, gira mais importante do que preço unitário. Então, você precisa rapidamente descobrir quais são os KPIs que realmente fazem diferença na rentabilidade lá embaixo, o que é que você vai ser cobrado. Eu acho que logo de cara, a primeira coisa que você tem que sentar sempre com quem é seu gestor e falar, ok, você vai me cobrar por o quê? O que eu preciso entregar lá na ponta? Isso tanto faz. Se é bebida, se é mídia, se é shampoo. Se você entende o que você tem que entregar lá na ponta e como que você vai acompanhar e quais são as alavancas do negócio, porque eu acho que isso sim é o que muda.
né? As alavancas de negócio, como eu falei, em bebida, giro é muito importante, distribuição é muito importante. Eu trabalho com produtos pessoais, o giro era menos relevante, a inovação às vezes é mais importante, né? Então, e preço unitário, porque você tem margens muito altas, você tem um produto que a mulher pode ficar às vezes 3, 4 meses com um creme. Então, você precisa ganhar muito naquela venda. Então, eu acho que é importante, primeiro, você entender quais são as alavancas que fazem a diferença na rentabilidade no negócio e gestão de time. Acho que confia. Uma vez que você constrói um time que você confia, que conhece, com um bom misto de gente que está lá há mais tempo, que pode te ajudar. Então, você saber quem são as pessoas que você vai ouvir para te... Quem são aqueles ases do negócio, gente que conhece a cultura da empresa, que conhece como a empresa opera, que conhece bem o negócio, com pessoas novas que junto com você vão ajudar você a questionar o status quo. E eu acho que o principal é não ter medo de fazer pergunta. Eu acho que não existe pergunta idiota. Principalmente quando você está começando, faz pergunta, gaste um tempo, eu não diria nem gaste, invista. Invista os seus primeiros dias para realmente se aprofundar naquele negócio, né? Entender a história, entender o que os seus antecessores fizeram, por que eles agiram daquela forma, como o negócio chegou aonde chegou, o que é que estão pedindo para mudar, o que precisa mudar, e às vezes não precisa mudar nada, então é só seguir na mesma trilha. Então, acho que a primeira coisa é entender qual é a situação atual do teu negócio. Isso tanto faz qual é o negócio. O que faz, as alavancas que fazem esse negócio mudar e formar um bom time. Acho que time é tudo, né? E acho muito interessante a forma como você traz, Liz, porque eu, 15 anos como headhunter, o que muito eu escutei em sala de entrevista foi assim, poxa, eu fui demitido, eu não entreguei resultado, eu não fui capaz de atingir aquelas metas, mas eu não sabia, ninguém tinha me falado. E esse é o mundo corporativo, nem tudo consegue ser dito, muito você tem que buscar, você tem que perceber, você tem que ler através dos dados. E puxando para essa dinâmica de habilidades que você comentou, eu queria puxar agora para o início da tua carreira. Quais foram as principais características pelas quais você se destacou no início da sua carreira, que você trouxe de fábrica ali, já estava no teu DNA? Eu acho que assim, dedicação. Eu trabalhava muito, mas muito, assim, eu não tinha medo de trabalhar. E eu acho, às vezes, eu vejo, tem muito essa conversa, né? Principalmente o pessoal da nossa geração que fala do millennial, que o millennial não gosta muito de trabalhar. Eu não acho que nem é isso, acho que existe um perfil diferente. Acho que a minha, eu sou geração X, né? Yuppie, greed is good. Então, acho que a gente também era desbalanceado, eu acho que existia um excesso. Mas o que eu acho que, assim, no início da tua carreira, você está lá para aprender. Então, eu era uma esponja. Então, eu acho que uma das coisas que, para mim, fez diferença foi que eu topava qualquer coisa. Você falava, quer participar de um projeto? Você nem terminava a frase, eu estava lá. Eu topava fazer tudo, porque eu queria aprender com várias pessoas. Eu acho que estar aberto para aprender no início da carreira é importantíssimo. Fazer coisas diferentes, ouvir pessoas diferentes. Eu tive o privilégio de trabalhar na Unilever no momento que a Unilever estava passando de ser funcional para começar a trabalhar em categoria. Então, a gente trabalhava em grupos multifuncionais. Então, eu tive realmente um privilégio de ver como essa diversidade, que na época nem se tocava, essa palavra não existia naquela época, mas ela era real, ela acontecia no dia a dia. Então, eu tinha, às vezes, uma pessoa, e eu era muito jovem, eu liderava projetos, então, às vezes, eu estava liderando uma pessoa, por exemplo, de fábrica, que tinha de Unilever, que eu tinha de idade. E você respeitar e entender e aprender com essas pessoas. E eu, às vezes, recebia ideias, eu tive ideias de marketing que vieram da pessoa de supply, que virava e te questionava e falava, mas por que a gente não faz dessa forma? E se você tivesse aquela arrogância de falar, não, mas não é a sua área, o fato de, acho que, aprender desde o início a estar trabalhando com pessoas de áreas diferentes que vinham de outra forma de pensar, tem outra maneira de enxergar o mesmo negócio. Um cara de supply, para uma pessoa de marketing, a gente queria lançar um monte de produto. O cara de supply, ele queria cortar. O cara de fábrica, eu me lembro até hoje, quando eu entrei na parte para conhecer a fábrica que fazia maionese Hellmann's, e o diretor da fábrica falou para mim, ideal para mim é você só fazer Hellmann's regular 500 gramas, vidro. Porque começava a perguntar para ele, maionese de azeite, maionese, ele falava, não, minha filha. E é interessante, né? Cada um com o seu prisma, tentando entender o que é melhor para si, né? E como é que você junta tudo isso. E esse ponto, Liz, como foi teu primeiro papel como líder? Você foi preparado a hora que você se viu, te jogaram lá, deixa eu aprender aqui na dinâmica? Eu acho que sempre tem um joga primeiro e testa depois.
mas eu tive muita sorte que eu trabalhei em multinacionais que tinham e que têm uma cultura de desenvolver pessoas bastante forte, né? Então, claro, a primeira vez que eu assumi uma posição de liderança, primeiro assumi, depois foram me treinar. Eu acho que podia ter feito treinamento antes, mas eu tive treinamentos de liderança, né? Desde o início. Eu acho que isso faz diferença. Eu acho que existem alguns momentos críticos no desenvolvimento de uma carreira. Uma primeira vez que você vai ter uma pessoa trabalhando para você, e que todo mundo que eu conheço que passa por isso sempre fala, demoro mais tempo explicando para a pessoa do que se eu fosse fazer. E às vezes né, até essa pessoa aprender. Então, eu acho que a primeira liderança ela te ensina a flexibilidade, porque você vai ter que aceitar que aquela pessoa não vai fazer a coisa exatamente do mesmo jeito que você faz, e isso pode ser bom. Inicialmente, quase todo jovem que eu conheço, quando vai ter um assistente, alguma coisa assim, fica irritado. O cara não fez o que eu queria, demorou um tempão explicando. Aí você fala, mas de repente deixa ele fazer de um jeito diferente, né? Aprende com um jeito, explica, mas dá um frame, mas dá um espaço para ele trazer novas ideias, né? Depois eu acho que o segundo momento importante é a hora que você vai gerenciar times, porque aí eu acho que entra um outro skill, que é a leitura da dinâmica do grupo, como que você monta um time misto que vai conseguir se comunicar, mas vai trazer essa diversidade de pensamento e vai questionar um ao outro e construir, e eles vão construir juntos, mas às vezes a dinâmica zero, gerenciar grupos de pessoas nem sempre é tão simples. E eu acho que a terceira é quando você vai gerenciar líderes de líderes, que aí o grande ponto é a influência. Você, na verdade, é um grande cheerleader. Você precisa influenciar as pessoas, porque você está falando, às vezes, com um que vai falar com mais 3, 4 níveis lá na ponta. E você não vai conseguir falar com todo mundo na ponta. Eu sempre gostei de ter muito canal aberto com todos os níveis. Eu gostava de fazer reuniões com o grupo desde o pé de chão de fábrica. Eu sempre voltei para chão de fábrica, mas não sou eu que estou lá todo dia. Então, você precisa ter certeza que o diretor da fábrica comprou tua visão, está do teu lado, está junto com você, está apoiando o time e vai passar a mesma mensagem, porque senão acaba virando um telefone sem fio. Eu graças a Deus, eu tive boas empresas no que diz respeito a treinamento, mas eu também tive bons chefes e tive péssimos chefes, que também acho que todo mundo precisa ter chefes horríveis para aprender a ser um bom chefe. Eu acho que você aprende tanto com os exemplos bons quanto com os exemplos ruins, de olhar e falar, nossa, quando eu chegar nessa posição, eu nunca vou fazer tal coisa. Mas eu tive, graças a Deus, ótimos mentores e ótimos chefes. Mas, normalmente, primeiro você joga, e é muito interessante esse processo de você perceber como é muito mais comum do que as empresas querem reconhecer. Acho que não obrigatoriamente uma pessoa que faz bem aquela tarefa vai virar um bom gestor. Acho que a área comercial isso é muito comum. Um bom vendedor, às vezes, não vai ser um bom supervisor ou um bom coordenador. Até porque ele gosta de estar na rua, ele quer estar solto. Aí você vira para ele e fala, você vai ter que ficar fazendo follow-up no trabalho de outro vendedor. Ele olha para você e faz... Às vezes, são os skills em algumas carreiras, e eu acho que a área comercial, para mim, é uma das que mais isso fica claro. A gestão, para um diretor comercial, ele quase nunca está mais vendendo. Ele está muito mais fazendo gerenciamento de número, de performance do time, do que fazendo vendas. E, às vezes, é isso que ele gosta e é isso que ele é bom. E ele não é bom de fazer análise de números ou de fazer gerenciamento de tracking de performance do time. Então, é interessante isso, porque eu já vi bons profissionais que acabarem se perdendo na carreira porque não eram bons gestores. Sabe que tem 2 elementos que você trouxe aqui que eu não queria deixar passar, que são muito importantes. Acho que o primeiro deles é a maior parte das pessoas fica esperando uma promoção, uma nova posição. Não, então se eu for promovido, se eu ganhar um aumento, aí eu vou dar o meu melhor, ou senão quando eu estiver nessa posição, aí eu vou me preocupar ou vou ter determinado comprometimento. E a maior parte das pessoas que eu conheço começou a demonstrar o comportamento, já agia como
aquela posição ao qual você pode ser promovido, já agia antes. Então é o primeiro ponto. Tem até uma máxima do mundo corporativo. Dificilmente você ganha um celular corporativo antes de já ter dinheiro para comprar, né? Dificilmente você ganha um carro corporativo antes de já ter o dinheiro para comprar. Você começa a viajar de executiva pela empresa antes de já ter dinheiro para comprar. É algo que é uma sequência que vai acontecendo. E o outro ponto também que eu vejo que você trouxe, que para mim é muito importante, você falou muito de conquistar as relações de confiança. E muitas vezes as pessoas confundem isso com politicagem. Porque uma coisa politicagem ela existe, ela atrapalha, ela é nociva para as empresas. Agora a relação de confiança é a essência do ser humano. Uma definição que eu gosto muito, quando a gente fala de relações de confiança, o que a gente precisa sempre é estar olhando para as pessoas e reduzir o custo de transação. O que é o custo de transação? Se eu conheço alguém e a pessoa vem e me pede alguma coisa, eu confio na pessoa, o custo de transação é zero. Me pediu, eu faço e está tudo certo. Quando vem alguém que eu não conheço ou não confio, a pessoa me pede alguma coisa, peraí, por que essa pessoa está querendo isso? Não, peraí, será que eu vou fazer? Ou se não, não é prioridade, eu vou fazer depois. Então, de novo, custo de transação alto. Então, no final, os líderes o que precisam é estar reduzindo o custo de transação, né, entre o líder e as pessoas, mas também entre as pessoas. E esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Como é que a gente cria essas relações de confiança. E nesse ponto, Liz, eu queria explorar um pouquinho mais contigo, quando você estava falando de relações de confiança, você tinha algum formato, quando você chegava num novo time, para começar a fazer essa construção? Eu gosto de gente, né? Então, e eu acho que você tocou num assunto importantíssimo, porque para mim, para o CEO, isso é a principal coisa que ele precisa ter no time. Ele precisa confiar no time e o time precisa confiar nele. Eu acho que é a vaga que mais precisa disso. Eu acho que é a coisa mais importante para um CEO, porque é uma vaga muito solitária. Né? Então você sabe que todos os seus diretores vão chegar pedindo alguma coisa. Eu sempre brincava, por exemplo, o pessoal da Clear, eu falava, gente, eu sou. Pergunta, o que você faz? Né? O foco do teu trabalho, 60% do teu trabalho é gerenciamento de crise, é um psicólogo. Né? É uma área, sempre existe algum conflito interno, então você é meio árbitro das áreas, porque a área de finanças está querendo economizar, o cara de marketing quer gastar, né? Onde que está? E eles não conseguem entrar Liz, num eu vou precisar te acordo. interromper aqui, que eu vou precisar falar um termo que eu adorei. Tem um amigo meu que falou que a vida do CEO, você se sente uma estrela cadente, porque as pessoas te veem e já quer fazer um pedido, né? Então sempre tem alguma coisa ali. Cara, adorei essa. Mas é exatamente isso. Eu falo, gente, é um gestor de conflitos. Não conflito no sentido de atrito, mas de posições, às vezes, ou da falta de alinhamento. Então, por mais que você tenha objetivos muito alinhados, eu sempre gostei muito de fazer isso com o time. Eu acho que isso, respondendo a tua pergunta com relação à confiança, já é uma das primeiras coisas. Eu sempre fiz abertura de objetivos com o time inteiro. Então, a gente definia quais eram os objetivos meus, que é o da empresa inteira, e o cascateamento disso, uma espécie de balance scorecard, eu gostava de fazer com toda a minha diretoria, todo mundo junto, na minha casa. Eu sempre gostei de fazer em casa. Eu acho que essa é uma reunião, é a reunião do olhar no olho, porque o combinado não sai caro. Então, é isso que nós vamos fazer, porque quando chega lá no meio do ano e começa... a diretora de finanças não quer dar o dinheiro para o cara comercial, a gente vai lá, vou olhar e falar, ok, a gente combinou que a gente ia entregar isso de margem? A gente combinou que a gente ia entregar... Qual das duas propostas? Para você tentar fazer com que eles entrem nesse consenso, né, sem precisar ter toda hora que subir para pedir para você. Eu acho que o bom time é aquele que só te busca no último momento, mas aberta, com o que eu gostava. E eu acho que no final, na Clear, eu senti... você sente quando você construiu um grupo que confia, quando eles chegam e eles já falam... Ele falou isso sem nenhum problema de colocar quais são as diferenças. Milindre, né? As diferenças de ponto de vista. Olha, a gente está com um dilema aqui entre isso e isso. Eu acho isso, ele acha aquilo. Mas sem conflito, sem ir por trás, os dois falando. Chegavam os dois juntos para falar, olha, a gente... não está conseguindo chegar na melhor solução, estamos encontrando uma dificuldade aqui, ou vamos chegar num cliente, estamos com esse problema, porque o cliente está querendo um preço que a gente não consegue entregar, o que você acha que é a melhor proposta? Que aí você percebe que o time todo está trabalhando unido para um único propósito. Mas eu acho que, primeiro, transparência, né? Entender a pessoa. Né? Eu acho que atrás da função tem uma pessoa. Eu gosto muito de gente.
né? Então eu me interesso pelas pessoas, né, troco de nada que eu faço trabalho voluntário, eu gosto das pessoas pelas pessoas. E eu acho que isso é muito genuíno, de você realmente mostrar que você está interessado, entender de onde aquela pessoa vem, entender por que ela tá por que ela tem aqueles medos, por que ela tem aquelas dificuldades, né? E eu acho que uma ótima forma também de mostrar confiança, e que às vezes é muito difícil para alguns líderes, é mostrar vulnerabilidade. É poder virar para o teu time e falar, não sei, hoje eu não estou bem, ó, pessoal, não sei qual é a resposta, vocês decidem, também não sei fazer, me ajuda. Eu acho que isso porque aí eles também conseguem enxergar o lado humano que existe por trás. Então, eu acho que a primeira coisa, então, de novo, é acordar objetivos comuns, né? E um ambiente que você realmente permita que as pessoas sejam como elas são. E eu acho que isso, hoje em dia, está ficando cada vez mais importante. Eu acho que essa geração nova, ela empurra muito a nossa a fazer isso. Eu gosto muito disso. E aí volta naquele ponto da diversidade, que hoje é um lugar comum, mas que eu acho que é maravilhoso. Se as pessoas sentem confiança, um ambiente de conforto e de confiança, elas vão ser como elas são. E aí você consegue extrair o melhor de cada uma. E olha que quando você olha para o seu desenvolvimento, Liz, qual foi o feedback mais duro que você recebeu e que você acredita que foi um turning point? Poxa, me desenvolveu. É interessante. Eu tive um feedback na Coca. Eu vinha de Ambev, né? Então eu vinha de uma cultura muito direcionada para resultado, e a Coca-Cola era uma empresa que o relacionamento tinha um peso um pouco maior do que resultado. E foi muito interessante que eu tive um chefe que falou para mim, porque eu fui muito, vamos lá, vamos entregar número, muito focada em entregar número, né? E tipo, não está fazendo, tchau, né? Bem Ambev. E o meu chefe falou assim para mim, olha, eu prefiro que no ano que vem você entregue menos número, mas que as pessoas todas falam que querem trabalhar com você. Porque no final eu era nova e eu tinha gerado atritos, porque eu tinha entrado com uma postura que não era correta. Eu tinha entrado eu fui abrir eu entrei numa joint venture, né? A gente estava abrindo uma joint venture com os engarrafadores. Então, assim, eu dependia muito das outras pessoas. E a gente estava com resultado muito ruim, então eu foquei muito no número e eu não foquei na influência. Assim, e aí que eu fui entender, e eu acho que foram depois 9 anos, né? Eu acabei ficando quase 10 anos na Coca, que mostra que eu aprendi essa coisa de... você vai precisar dos outros, né? Você sempre precisa criar uma boa rede. E foi aí que foi um pouco aquele momento. Eu tinha passado por uma vaga que era de influência, eu ainda não tinha entendido. E naquele momento eu percebi. Ele depois, óbvio, ele explicou um pouco isso, de perceber que eu estava muito só preocupada com o meu time, então me preocupei com os diretos, mas não nas outras pessoas que influenciavam os meus diretos. E a Coca é todo um sistema de influência, porque a Coca-Cola depende do engarrafador. A própria Coca não vende nada, quem vende é o engarrafador. Então não tem nada mais influente do que, se o engarrafador não compra a tua visão de negócio, ele não vende na ponta. Então, eu acho que foi a maior escola que eu tive sobre influência, foi a Coca-Cola. E para mim, na época, foi como assim, né? Como o cara não quer que eu entregue o número? Porque eu vinha do contrário, de uma outra realidade completamente diferente de Ambev, que o número era a coisa mais importante. E em que momento que caiu a ficha? É possível, vou brigar agora por uma oportunidade de CEO. É muito interessante. Foi na Coca também. E quando eu comecei minha carreira, eu nunca, se você tivesse me conhecido lá com 19 anos, nem falar com... O que você quer ser? Eu quero ser vice-presidente de marketing, nunca queria subir, não gostava da parte de negócios, eu gostava muito de marketing. Eu acho que a primeira mordidinha foi na Ambev. A Ambev tem uma cultura de que todo mundo, eles falam de gastar a sola de sapato, então todo mundo tem que estar muito envolvido no negócio. Você está na área de marketing, mas eu fazia reunião com vendas, eu fazia reunião com a área de supply. Eu já tinha tido essa experiência no início na Unilever, porque eu fazia gestão de projeto. Então, quando você faz gestão de inovação de projeto, você é obrigada a ver tudo. Mas eu comecei a perceber que eu gostava da capacidade que você tinha de realmente influenciar o negócio para uma mudança maior. E aí, na Coca, quando a gente começou esse projeto da Joint Venture de novas bebidas, a gente praticamente era uma startup dentro da Coca-Cola.
E apesar de que eu tinha um chefe que era o presidente da área, ele ficou muito mais focado em novas aquisições e acabou deixando o gerenciamento da operação muito mais na minha mão. E eu comecei a perceber que eu gostava de estar olhando o negócio de uma forma mais holística, de ver a coisa como um todo. E aí eu comecei a perceber que era isso que eu queria fazer, né? Que queria realmente poder enxergar o negócio inteiro. E à medida que eu fui assumindo essa função de CEO, eu comecei a perceber a outra coisa que mais me dá prazer nessa função, que é influenciar as pessoas. Né? Eu acho que você tem um impacto sobre time como CEO, de inspirar as pessoas, de fazer uma transformação, de fazer uma mudança de cultura, que é muito, muito legal. E durante sua trajetória ali, você teve em algumas organizações que a grande maioria era masculina. Como você conquistou seu espaço sendo uma líder mulher? Eu comecei numa época bem diferente, né, da de agora. Assim, passei por coisas. Eu sou mentora de muitas mulheres hoje, tanto empreendedoras como funcionárias ou colaboradoras de grandes empresas. E eu sempre falo isso para elas. Eu fico muito feliz que hoje elas não precisem passar por algumas coisas que eu passei. Eu acho que houve uma evolução, ainda tem muito para mudar. Mas eu dou alguns conselhos para elas, né? Saiba exatamente onde que você quer chegar. E você comentou um pouquinho antes, e sente com o seu gestor para conversar sobre a sua carreira. A sua carreira, você tem que ser a gestora da sua carreira, não delegue ela para outra pessoa. Ponto aquilo que você falou, vou esperar me promover. Não, o que você quer? Qual é o caminho que você quer? Sente com o gestor. Faça a pergunta, não deixe, porque às vezes tem gestor que não gosta, né? Essa é uma conversa impressionante como alguns gestores... São lisos. São lisos, na verdade, dizem, olha, eu quero essa vaga. Você acha que é possível? Né? E acho que também os gestores têm uma função aqui de, se você não vê o potencial naquela pessoa, falar, olha, eu acho que você tem que... Ou falar o que ela precisa desenvolver. Né? Então, quando você falou um pouco da pessoa espera para ser promovida, né? Uma das coisas que eu fiz eu sempre tentava ver o que é que aquela pessoa tinha. E eu ia correndo atrás para preencher os meus gaps, para ter certeza que quando chegasse a oportunidade eu ia estar pronta. Eu acho que você sempre tem que estar sobrando na sua vaga. Eu sempre falo, sobre na sua vaga, que a promoção ela quase pula no seu colo. E uma outra coisa que eu falo muito para a mulher, que, olha, eu estou nesse mundo corporativo há mais de 25 anos. Né? E eu tive só 2 mulheres que entraram na minha sala e me pediram uma promoção. Eu tive uns 15 homens. Eu acho que as mulheres ainda são muito tímidas para ir lá falar o que elas querem. Acho que aquela coisa da síndrome de impostora ela é muito mais forte nas mulheres. Os homens vão lá e às vezes é muito engraçado, porque eles pedem promoção porque falam, porque acabei de ter um filho. Né? Aí você pega a mulher, ela já passou por todas as áreas, ela está 5 anos na mesma função e ela não te pede. Né? Eu acho que as mulheres têm que deixar de ter essa postura um pouco mais passiva, pegar a carreira delas na mão delas, ter muita certeza do que elas querem, mas ouvir. Né? Ouvir feedbacks, olha, o que eu preciso desenvolver, que outro caminho eu posso percorrer, não ter medo. Você teve que lidar com síndrome da impostora? Cara, tive, né? Tive medo. Nunca, acho que eu pedi aumento uma vez e meu chefe tomou um susto. Ele mesmo falou, quando acabou a conversa, ele, da próxima vez você me avisa. Eu falei, não, porque aí você se prepara. E no final eu acabei conseguindo o que eu queria, né? Porque eu acho que justamente eu tinha ficado tanto tempo com ele, eu gostava tanto de trabalhar com ele que eu fui deixando foram passando oportunidades, mas eu não queria deixar de trabalhar com ele. Então eu não pedia as vagas porque eu não queria deixar de trabalhar com ele. Né? Então eu acho que sim. Mas em determinados momentos, por isso que é bom você ter não só mentores, mas você ter bons amigos dentro de uma empresa. Eu tive bons amigos, né? E foi um grande amigo meu, aliás, meu amigo até hoje, que na época virou para mim e falou, o fato de que você gosta de trabalhar com ele vai atrasar a sua carreira. Porque ele nunca, e eu sempre falo, o seu chefe precisa gostar muito de você, mas ele não pode te amar. Né? E acho que eu e ele, a gente se dava super bem, então ele dependia de mim, eu adorava ele, então ele nunca ia me oferecer, porque ele não queria que eu fosse embora, né? E eu ficava com medo de ir para outra área, porque eu gostava tanto de trabalhar com ele que eu não queria sair. Isso é perigoso, né? Porque a não ser que ele vá subindo e você vá com ele, e ele já estava numa fase da carreira dele que ele não queria mais subir,
você fica estagnado. Né? Então, assim, seu chefe, você começa a perceber que seu chefe está dependendo muito de você, cuidado. E eles vão falar agora de algo que brilha os seus olhos. Como que o trabalho voluntário surgiu na sua vida? Era algo que já vinha desde pequeno, em algum momento foi um clique? A minha família sempre teve, né? Assim, desde criança eu me lembro, não vou dizer trabalho voluntário, mas um olhar para o outro. Desde criança, na época de Natal, minha mãe sempre falava que a gente, antes de ganhar novos presentes, tinha que separar o que a gente ia dar. A gente fazia doações para o Hospital do Câncer, que foi uma instituição que a minha família apoiou por muitos anos. Mas, para mim, o momento da virada foi 11 de setembro. Eu estava em Nova York, eu morava lá na época. Né, eu vi o segundo avião bater na torre. Então, acho que teve todo aquele impacto. E na época, a Unilever o CEO da operação americana fez uma coisa que eu achei incrível. Ele, no mesmo dia, ele mandou um e-mail para todos os gestores e falou, olha, deixa o seu funcionário decidir o que ele quer fazer. O seu colaborador. Tem gente que vai querer trabalhar, tem gente que vai querer ficar com a família, tem gente que vai querer ajudar. Nas próximas semanas, deixem eles fazerem o que eles quiserem. Né? E foi muito interessante, porque eu vi gente que precisava ir trabalhar, porque ele não queria pensar no resto. E a companhia, na época, ela obviamente tinha uma grande cozinha experimental enorme. Ela começou a fazer comida para levar para os bombeiros e para os policiais. E ela dividiu as pessoas em três times. Então, quem cozinhava, quem embalava e quem levava. Eu, na época, eu era péssima cozinheira, e ninguém queria levar, porque ninguém queria para lá. Então, eu me voluntariei. Então, durante algumas semanas, eu levava comida. Eu cheguei a entrar no Ground Zero, tinha uma autorização especial para entrar em áreas fechadas de Nova York, porque uma boa parte da cidade ficou fechada, você não podia entrar. E eu vi aquele movimento. O americano, ele tem isso muito forte, né? De a hora que a coisa aperta, eles se juntam, eles são muito bons para conseguir organizar a ajuda. E eu percebi que aquele processo foi muito... ele foi me curando, né? Porque você está num país que você não conhece. Eu me lembro, na época, minha família falava volta. Eu tive uma amiga que morreu na torre. E eu percebi que, ajudando as pessoas, eu estava me curando. Eu comecei a perceber o poder que tinha você ajudar o outro. Eu sempre brinco, você fala de síndrome de impostora, eu sinto toda vez que eu volto de trabalho voluntário. Porque eles me agradecem, eu sempre falo, gente, né, eu não fiz nada. Eu tenho que agradecer, né? na verdade, eu sempre pelo que me faz acho bem. que eu saio ganhando mais do que eu estou oferecendo. E aí, depois, logo do 11 de setembro, eu no Rio de Janeiro, eu trabalhei no Amigos da Escola, foi aí que eu comecei a trabalhar com educação. E depois eu entrei para uma organização internacional, que eu escolho alguns países. Então, nas minhas férias, eu escolho um país. E aí eu vou lá, fico um tempo lá, ajudo eles depois a desenvolver currículo, fico com as crianças e volto. Conta né? um pouquinho mais. Suas férias, então, projetos voluntários. Infelizmente, o Covid brecou um pouco esse processo. A última vez eu fui para Ruanda, foi em 2018, né? Já faz um tempinho, porque 19 eu ia para a Etiópia, não pude. Eu tiro 3 semanas e escolho um país, vou para a escola, que a ONG tem, na verdade, é uma rede que tem várias ONGs embaixo. Então, ela te indica, fala, olha, querer ir para esse país, ela indica uma organização que você vai trabalhar. Então, em Ruanda, por exemplo, eu estava trabalhando com 2 organizações diferentes. De manhã eu ia para uma escola de criança de 8 a 10 anos. À tarde, eles pediram para eu dar aula para já quase, digamos, com o high school de Ruanda, só de meninas. Para ajudar também eles queriam que eu fizesse palestras sobre empreendedorismo. Existe muito essa necessidade disso no mundo inteiro. Normalmente a mulher acaba assim, o homem abandona, deixa a mulher sem filhos. Elas são hoje as grandes gestoras de pequenas empresas, elas que podem fazer uma diferença muito maior dentro da própria comunidade na gestão de negócios. Então, eu acabei trabalhando em duas instituições separadas.
E aí eu volto, né? E aí eu sempre ajudo eles dando feedback, o que eu acho que a escola está precisando, treinamento de professor e tudo mais. É uma delícia. São os melhores 3 semanas, são sempre as melhores 3 semanas do meu ano. E como que surgiu esse período sabático também aí, que você tirou um ano aí para fazer essa reflexão, também trabalho voluntário? Já era algo que você planejava ou foi algum evento que aconteceu e falou, não, agora eu vou precisar pegar um ano aqui para repensar? Eu já estava fazendo isso, né? E como você foi, comecei a perceber que cada vez que eu voltava, eu falava, nossa, eu gosto mais disso do que no meu trabalho pago, né? Assim, realmente é uma coisa que inspira. Eu acho que daí veio, você me perguntou, eu já estava com aquele bichinho mordendo de querer ser CEO, e acho que daí que realmente veio mais essa vontade dessa certeza de querer impactar pessoas. E eu sempre converso com muita gente que tem vontade, fica meio... e acho que existe muito questionamento sobre qual é o impacto que você consegue fazer. Uma pessoa fica 3 semanas. Eu sempre falo, não é só as 3 semanas que eu estou lá. Depois eu ajudo a desenvolver um trabalho no restante do ano. Mas se você conseguir mexer, impactar uma pessoa, é uma a mais do que estava antes de você chegar. Eu acho que as pessoas não deveriam ter tanta preocupação de eu vou fazer alguma coisa grande que impacta um monte de gente, então não vou fazer. Eu acho que se todo mundo impactasse 1, 2 pessoas por ano, o mundo hoje seria muito melhor do que ele é. Então eu já estava na Coca há um certo tempo, e a Coca estava passando por uma grande reestruturação, e eu achei que aquele era um ótimo momento para dar uma parada e ficar mais tempo dedicada para fazer o que eu gostava, de realmente estar focada nesses trabalhos e fazer coisas para mim também. Eu aconselho quem possa, sempre faça um sabático. Eu acho que é um ótimo momento para você repensar. E foi aí que eu realmente amadureci a ideia de querer ser CEO. E quando eu voltei para assumir uma posição de CEO. E o que o trabalho voluntário te desenvolveu de habilidades que hoje, quando você vê, né, a sua posição de CEO, você fala, puxa, isso daqui veio do trabalho voluntário aqui, essa habilidade desenvolvida? Nossa, tanta coisa. Ouvir com os olhos. Né? Eu dou aula para crianças pequenas e elas não falam minha língua. Então, às vezes, aquilo que eu falei de você entrar e sentir um ambiente, nossa, no trabalho voluntário, numa escola, numa cultura diferente, num país diferente, estava dentro de uma vila, literalmente no meio do nada, na floresta, em Ruanda. Você precisa saber se está tendo um conflito na classe nos primeiros 30 segundos que você entra. Né? Eu acho, entender pelo olhar de uma criança que não consegue se expressar, se ela está com dificuldade, se ela está te entendendo, se você está conseguindo conectar com ela ou não. Eu acho que isso ajuda. Humildade, e eu acho que ajuda muito você a perceber o quanto você tem. Te ajuda muito a valorizar o que você tem. Nós somos muito privilegiados. E cada vez que eu vou nessas viagens, eu percebo de como, na verdade, você tem que aproveitar pequenas coisas e como as relações humanas no final são realmente o que fazem diferença, porque é isso que você leva. Né? Então, para mim, são vários aprendizados que você acaba usando sempre. Né? A coisa da relação humana, de tentar entender a pessoa, não somente o profissional, criar essa conexão e escutar, ter muita humildade e agradecer. Né? Eu acho que eu tenho muito mais que agradecer do que pedir. Ulisses, com toda a tua experiência, eu tenho certeza que tem muita gente nos escutando que está ensaiando um projeto social ou gostaria, não sabe nem por onde começar. Me ajuda a traçar aqui um passo a passo de alguém que quer fazer a diferença, quer fazer alguma, mas não sabe por onde começar, porque você falou desde uma organização que ajuda a dizer em qual país você pode atuar, mas certamente na tua cidade, de quem aqui está me escutando, certamente também deve ter. Como que você coloca uma estrutura aqui para as pessoas? E também eu queria colocar um elemento. Eu vejo muitas vezes as pessoas preocupadas em, puxa, mas será que essa organização é séria? Porque eu vou estar ali empenhada. Me ajuda aqui a traçar um passo a passo para as pessoas terminarem aqui esse episódio e darem aí esse primeiro passo. Eu acho que a primeira coisa, tem muita coisa para ser feita em várias áreas. Então, a primeira coisa que foi um pouco que eu fiz, escolha qual é a tua paixão. Qual é a área que você acredita, que você gosta? Por exemplo, essa ONG que eu trabalho, ela tem
coisas relacionadas à ecologia, ela tem uma parte de saúde, essa eu até gostaria, mas eu não posso, né? Como chama essa ONG? Ela chama Global Volunteers Network. Ok. Então, você tem que escolher primeiro qual é a tua paixão. O que realmente te move. E eu, pessoalmente, acredito que a educação é o único caminho que transforma, pessoalmente. Eu acho que o resto você está construindo sobre a estrutura da educação. Se a educação, se a estrutura da educação não está bem formada, todo o resto em algum momento colapsa, né? É um tema que eu gosto, é o que eu acredito e é onde também você consegue agregar. Teve uma coisa que eu aprendi logo no início, a Microsoft teve uma época que pegou os funcionários para fazer trabalho voluntário e eu me lembro, né, e isso eu falo muito para as pessoas que falam, mas eu não sei o que eu sei fazer. Falo, nossa, você sabe muito mais do que você acha, né? Eu lembro na época que a ideia da Microsoft era a gente estar indo em umas comunidades ajudar para essa parte de inclusão digital. E, óbvio, eu estava na Microsoft com um monte de técnico, aquele pessoal que realmente entende, faz programação, falando, eu não entendo nada de computador comparado com eles, né? Falo, você sabe usar PowerPoint? Então, eles não sabem. Então, assim, você sempre tem alguma coisa para ensinar, né? Desde ajudar uma pessoa a abrir um negócio, a montar um balanço, uma língua. São várias coisas. Eu acredito que o mais importante é primeiro achar sua paixão e ter certeza que você tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. E, de novo, se você conseguir impactar uma única pessoa, você já fez muita diferença. Muito bom, adorei. Liz, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Nossa, eu faço uma que me fizeram há muitos anos atrás e que eu achei genial. Eu sempre faço no final, eu pergunto, se a sua vida fosse o livro, qual é o título e para quem você dedicaria? Olha só, gostei. Essa eu ainda não tinha escutado. Não rouba, hein? Eu vou dar os créditos. E Liz, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Gente que não está afim de aprender, muito fechada à mudança, aquele que fala, não, assim não dá, já tentamos, não fizemos. Eu acho que pessoas que não têm nenhuma disposição para ouvir e mudar, normalmente têm dificuldade para trabalhar comigo. E vice-versa. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Acho que um pouco, eu sou energética, né? Eu tenho bastante energia. E eu acho que às vezes se a pessoa não está com muita vontade eu cobro muita dedicação porque eu sou muito dedicada, né? Então eu acho que isso às vezes se a pessoa não está lá de corpo e alma, ela vai sofrer. E o que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo? Das pessoas, das carreiras que eu ajudei a desenvolver. Quando eu olho um ex-estagiário meu que é colega nosso do IPO, eu fico muito feliz. Muito legal. E o que você gostaria de perguntar aqui para o Baza Headhunter? O que vocês hoje entendem que é o skill mais importante para uma liderança feminina? Para mim, uma liderança feminina, o que eu acredito é adaptabilidade. Então, a adaptabilidade, sem dúvida nenhuma, é algo... O mundo ele muda cada vez mais rápido. E para mim tem uma questão também, quando eu penso numa liderança feminina, são os ambientes que essa mulher ela vai trafegar, então, ora colocando o ritmo dela, ora se adaptando a um ritmo, como você falou, sentindo muito bem. E talvez a adaptabilidade, agora que pensando, né, não é a exclusividade da liderança feminina, acho que de todas as lideranças, mas o ponto principal também que eu não gostaria de deixar colocar é o poder de escuta. Se eu pudesse escolher uma habilidade que nenhum líder poderia abrir mão, é o poder de escuta. E, infelizmente, quanto mais a gente cresce, fica mais difícil a informação chegar. O que chega é o que a gente quer escutar. Então, a habilidade de buscar o que você tem que escutar, ela acaba sendo fundamental. Mas sem fugir da resposta do mais importante para uma liderança feminina é a autenticidade. Porque o que eu vejo é que muitas vezes a gente, no mundo corporativo, a gente é forçado a jogar um jogo, a ter determinados tipos de comportamento para ser aceito no grupo. Só que a gente se destaca pela autenticidade. Então essa dicotomia acaba sendo um dos maiores desafios que eu vejo. É excelente ponto, você tem toda a razão.
E Liz, chegamos agora no momento Dona Ângela aqui com um pouco mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Nossa. Porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E várias mesmo, assim. Pedalo, vendo televisão, ouvindo música e lendo ao mesmo tempo. Tipo, louca, neurótica. Adorei. E me conta um perrengue inesquecível que você passou no mundo corporativo, que até hoje você dá risada quando você conta ou lembra. Perrengue corporativo? Gente, eu tomei um tombo uma vez. Assim, nossa. Assim, acho que isso não é perrengue, isso foi uma vergonha, né? Mas assim, eu caí bonito, assim, ainda estava de saia, a saia levantou, assim, na frente de um monte de gente. Péssimo, até hoje eu me lembro disso. E as pessoas estavam comigo até hoje, lembram dessa história, né? Porque um homem muito educadamente foi puxar a cadeira para eu sentar e eu não vi e eu me estabaquei, assim, foi uma coisa... Numa reunião internacional com um monte de gringo, foi uma coisa horrível. E Liz, qual que é a maior loucura que você já fez na vida? A maior loucura que eu já fiz na vida? Olha, eu não acho. As pessoas todas falaram que foi. Quando eu saí, né? Saí da Coca, estava no Peru e virei e falei, vou tirar um ano de sabático. Eu coloquei as minhas coisas num container, o container ficou no porto no Peru. Eu não sabia, eu não tinha casa para voltar, eu não sabia para que país eu ia voltar, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Fui viajar um ano, literalmente passei um ano vivendo em uma mala. Eu tinha uma mala. Todo mundo me chama de louca. E eu acho que foi a loucura mais incrível que eu já fiz. E dessa mala aí, por onde essa mala passou? Nossa, essa mala passou pelos Estados Unidos, ela passou pela França, pela Inglaterra, Irlanda, Itália, Austrália, Nova Zelândia, passou pela África. Ela rodou. Uma mala só. Nossa, quanta quilometragem. E eu sempre digo para amigas minhas que vão viajar, eu falo, gente, cabe tanta coisa numa mala, não precisa levar duas. Muito bom. E caminhando agora para o final, Liz, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Eu sou boa para gerenciar crise. E eu acho que eu quase sempre sou aquela chamada... Marca estava dando problema, chama ela. Eu sempre ficava, alguém um dia vai me dar alguma coisa que esteja funcionando? Eu acho que eu sou boa em turnarounds, eu sou boa em fazer mudança, eu sou boa em pegar a coisa que não está boa e organizar. E me conta uma verdade. Sou péssima se você me deixar tudo falar, olha, não precisa fazer nada. Tudo redondinho, toca aqui, eu rola a bola. De teste. Rola a bola. Rola a bola comigo. Tá respondido, funciona. Porque sempre vão dar os abacaxis para você descascar. E Liz, uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que as pessoas precisam dizer o que elas querem na carreira, né? Eu acho que muita gente tem medo de dizer. Tem medo de dizer, não quero virar diretor, por exemplo. Eles morrem de medo de dizer. Ou empresa multinacional, eu ouvi muito isso. A pessoa coloca que quer ser expatriado, mas a hora que você vai conversar com ela, ela não quer. Aí você fala, mas por que você está dizendo que você quer ser expatriado? Ah, porque pega mal. Não... Gente, é como você falou, autêntico. Seja autêntico. Né? Fale o que você não quer, fale o que você quer. É importante para a empresa saber. Nem todo mundo vai subir, senão não seria uma pirâmide. Né? Então é importante você saber quem é a pessoa que quer subir, quem é a pessoa que está feliz onde ela está. E aí você buscar coisas para estar enriquecendo a carreira dessa pessoa sem obrigatoriamente ela estar sendo promovida. E essa ambição, o que você pode deixar de dicas? Porque talvez eu vejo, a gente ainda tem uma cultura que muitas vezes a ambição ela pode ser vista pelo lado negativo. Até muitas vezes, poxa, eu vou falar para o meu gestor, como você falou, ter uma boa relação com ele, como que eu vou lidar com isso? Como que você lidou com a sua ambição? É que para mim, não era a vaga. Até hoje, para mim, não é a vaga que importa. É o que eu posso aprender com ela. É muito importante, e hoje em dia, mais do que nunca, com todas as mudanças que estão acontecendo, cada vez mais coisa, mais rapidamente, você precisa estar sempre aberto a estar aprendendo e estar mudando o tempo inteiro. Se a sua ambição for uma única vaga, olha, eu quero virar CEO, e você fica só pensando nisso, você vai perder o caminho.
Eu acho que mais importante de tudo é você aproveitar a caminhada. A viagem, ela é tão legal, ela é mais legal do que chegar no destino. Então, é importante você aproveitar a viagem. Tenha ambição de ter uma viagem rica. Saiba onde você quer chegar, mas de repente, como eu achei que eu queria chegar inicialmente num caminho e eu fui para outro. Estar aberto para mudar de caminho e entender que a tua ambição tem que ser de o que eu posso aproveitar, como eu posso crescer, como eu posso aprender, como eu posso crescer com essa nova posição, com esse novo desafio que está me dando, nessa nova empresa. Você sabe mais ou menos onde você quer chegar, mas é igual velejar. Você, para chegar lá, você faz isso. Mas vai curtindo o vento. Se não, pega um motor a lanche e vai reto. Vai mais rápido. E Liz, como que você lida com dias ruins? Porque apesar dessa energia toda, puxa, imagina que tem alguns dias você acorda ali, não estou no meu melhor dia. Você tem algum ritual, um processo para voltar a ficar bem? Eu tomo muito café. Eu nunca estou bem. Se você tivesse dito para mim, vamos fazer esse podcast às 9 da manhã, eu teria dito não, né? Então, todo time que trabalha comigo e qualquer pessoa que trabalha comigo que estiver vendo isso vai dar risada, porque uma das primeiras coisas que eu falo é que eu começo na minha empresa. Eu falei, pessoal, eu não sou uma pessoa que opera bem de manhã cedo. Não sou. Vocês querem discutir comigo verba às 8 da manhã? Ok. Eu vou falar não. Eu já sei que eu vou falar. Eu sou péssima de manhã cedo, né? Então, assim, eu sempre brinco, eu falo, eu vou virar gente depois de 1h30, 2 horas. O espírito volta pro corpo. O hardware tá lá, mas o software, o download é super lento. Aí eu vou virando um ser humano depois de umas 3 xícaras de café. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi... que você falou de feedback, agora me lembrei de um feedback muito importante daquele chefe que eu falei que eu gostava, que eu gosto muito. Ele me falou um negócio, eu sempre fui muito autêntica, eu sempre achei que isso era muito importante. Porque, para mim, tem a ver com transparência. E ele me ensinou que quando você, em determinadas funções de liderança, principalmente de influência, quanto mais alto você sobe, mais poker face você tem que ter. Porque é importante você, às vezes, as pessoas não podem saber o que está acontecendo. E vários anos depois eu fui ter várias experiências de que realmente eu entendi o que ele estava falando. Você sabe que você vai ter uma reestruturação, você vai mandar um monte de pessoas embora. Você não pode chegar deprimido que você vai mandar um monte de pessoas embora, porque você começa a perceber, principalmente quando você é o número 1, que a hora que você abre a porta da tua empresa, todo mundo está te olhando. E todo mundo vai olhar. Se você chega de mau humor, se você chega triste... define o tom do escritório. E o que aconteceu, né? Se você vem uma semana com uma cara fechada, no momento que a empresa está num mau momento, você panica todo mundo. Né? Então, eu aprendi que não, mesmo que você tenha um dia feio, é assim, você vai de mau humor até a porta. Tem que chegar e falar bom dia, tem que sorrir. Depois vai para sua sala, fecha. É muito importante você ter uma pessoa em quem você pode confiar. Tem um grupo de apoio. Eu acho que o IPO tem uma função importantíssima para quem é líder nesse sentido, de realmente você poder se apoiar em pares, mas tem que ter habilidade de disfarçar. CEO não tem direito a fazer cara feia. Infelizmente, não tem. Muito bom. Liz, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve? Olha, eu sempre faço algum curso, agora eu estou fazendo um segundo mestrado, né? Então acho importante você sempre estar buscando novos conhecimentos, mas leio bastante, costumo ler coisas justamente das áreas que eu não gosto. Acho que é super importante você ler das áreas que você, em teoria, eu acho que ainda mais hoje em dia, que as redes sociais estão dividindo as pessoas, fica mais importante ainda você ter contato com o diferente. Eu leio coisas de áreas que não tem nada a ver com... Eu gosto muito de ler psicologia, sociologia. Eu vou para outras áreas que não tem nada a ver com a minha área. Se eu não estou trabalhando com tecnologia, eu vou tentar conversar com pessoas do setor. Eu acho que é sempre importante você estar se atualizando naquilo que você não gosta. Porque aquilo que você gosta, que você é bom, você naturalmente vai acabar lendo alguma coisa sobre isso, mas é importante você se forçar a se atualizar naquilo que você normalmente não iria correr atrás.
E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar aqui para esse podcast, ter uma conversa legal como essa que a gente está tendo. Eu falei dele, vou indicar o meu ex-trainee, que hoje é um CEO e virou meu cliente, Léo Birro. Eu acho o Léo uma pessoa incrível e está fazendo um trabalho interessantíssimo na Vive, numa área de saúde que está bombando. Eu acho que é uma pessoa muito legal para conversar. Quem mais? A Ana, mas a Ana acho que já foi para a Europa, né? Não sei se a gente consegue, Ana Paula Cisa. Priscila Mistura, Microsoft, VP comercial da Microsoft. Trabalhei com ela. Incrível, uma energia incrível. Acho que a Microsoft, para mim, é uma das empresas que fez um dos turnarounds mais interessantes recentes. Todo mundo já estava quase praticamente desconsiderando a Microsoft. Hoje ela voltou a ser uma empresa que lidera essas mudanças. Quem mais? Regina Chama, do Google. Muito bom, muito bom. Ótimos nomes aqui, todos eles aqui já anotados. E Liz, para a gente fechar, tem uma pergunta que eu não deixo de fazer para todo mundo que vem aqui. O que é felicidade para você? Felicidade, para mim, é estar aprendendo todo dia alguma coisa nova e poder passar para outra pessoa. E Liz, as pessoas que queiram te encontrar, deixa aqui os teus contatos, projetos que vem pela frente. Tá, então, vamos lá. No LinkedIn, Lisandra Freitas, Lisandra com Z. Projetos novos, estou partindo agora para começar a entrar em conselhos. Estou terminando a minha certificação na Sampo. É o meu próximo passo agora, trabalhar com isso. E vamos ver. Agora ainda estou pensando qual é o meu próximo passo, se eu vou voltar para posições de CEO. Ainda estou descobrindo. Estou de novo num momento de mudança, que é muito bom. Muito bom, fantástico, Liz. Muito obrigado mesmo por abrir sua agenda, vir aqui ter uma conversa tão legal. Tenho certeza que todo mundo aqui que nos escutou saiu cheio de páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você.